Jared Kushner cumpriu a profecia de Daniel 9:27, onde se anuncia que, por mais uma semana, ele confirmará o pacto com muitos. Qual a relação entre seu papel como pacificador no Oriente Médio e as antigas profecias de Daniel? Seria ele o anticristo, a figura do Apocalipse que unirá as nações sob uma única aliança? Nos últimos dias, o mundo testemunhou um evento histórico, um tratado de paz impensável entre Israel e o Hamas. Após anos de violência, um cessar-fogo permanente foi finalmente declarado. Líderes internacionais estão comemorando o acordo, e potências mundiais estão apresentando-o como o pacto que mudará o Oriente Médio. E por trás de tudo isso, um nome volta a ser manchete: Jared Kushner. O genro do presidente Donald Trump, que em 2020 promoveu os Acordos de Abraão, voltou ao cenário mundial como o principal mediador deste novo pacto de paz. Suas recentes declarações em Tel Aviv causaram comoção nos círculos proféticos. Kushner declarou: "Esta não é apenas uma trégua política, é o início de uma nova era para o mundo. Coincidência? O meu cumprimento profético?" Caro ouvinte, neste vídeo analisaremos esses eventos surpreendentes e veremos se o papel de Jared Kushner se alinha com a figura descrita por Daniel, o líder que confirmaria um pacto com muitos no fim dos tempos. Vamos começar. Jared Corey Kushner, um homem de rosto sereno, palavras comedidas e uma presença tranquila, mas com uma influência que transcende a política. Para o mundo, ele é um empresário, investidor e diplomata. Para observadores proféticos, ele é uma figura enigmática que parece surgir no momento certo nas escrituras. Jared Kushner nasceu em 10 de janeiro de 1981, em Livingston, Nova Jersey, em uma família judia ortodoxa. Seu pai, Charles Kushner, era um poderoso incorporador imobiliário e filântropo, profundamente envolvido na comunidade judaica de Nova York. Desde jovem, Jared foi criado na tradição do judaísmo ortodoxo moderno, frequentando escolas hebraicas e mantendo um forte apego à sua identidade israelita. Ele se formou na prestigiosa Universidade Harvard e, mais tarde, obteve um mestrado em Administração e Direito pela Universidade de Nova York. Antes de completar 30 anos, ele já comandava uma das maiores corporações imobiliárias de Manhattan e havia adquirido o renomado jornal The New York Observer, um meio de comunicação que lhe permitiu se conectar com a elite econômica e política dos Estados Unidos. Mas sua ascensão não se resumiria apenas aos negócios. Em 2009, Jared casou-se com Ivanka Trump, filha do então magnata Donald Trump. Essa união o conectou diretamente aos mais altos círculos de poder do país. Quando Donald Trump assumiu o cargo em 2017, ele nomeou seu genro Jared Kushner como conselheiro sênior da Casa Branca, dando-lhe acesso direto às decisões mais sensíveis da política externa dos Estados Unidos, especialmente no Oriente Médio. Com apenas 36 anos, Kushner foi nomeado para liderar o processo de paz na região. Uma decisão que causou surpresa e polêmica mundial, dado que um empresário sem experiência diplomática estava à frente do conflito mais complexo do planeta. Mas o que parecia um erro se transformou em uma jogada estratégica. Kushner iniciou um processo silencioso, meticuloso e prolongado, baseado em reuniões privadas, acordos financeiros e negociações discretas com líderes de Israel e do mundo árabe. Durante 3 anos, ele trabalhou longe dos holofotes, construindo uma rede de confiança que quebrou décadas de inimizade. Sua visão era distinta da de todos os seus antecessores. Enquanto outros governos buscavam impor soluções políticas, Kushner propunha uma abordagem de cooperação econômica e regional. Ele criou o que chamou de o Acordo do Século, um plano que prometia prosperidade em troca de estabilidade. Com o apoio dos Estados Unidos, ofereceu investimentos multibilionários às nações árabes em troca do reconhecimento diplomático do Estado de Israel. Assim, em agosto de 2020, o impensável aconteceu. Israel e os Emirados Árabes Unidos assinaram um tratado de paz histórico, o primeiro em mais de 25 anos entre Israel e uma nação árabe.
Bahrein, Marrocos e Sudão se juntaram logo depois, consolidando uma nova era de alianças no Oriente Médio. De repente, um jovem diplomata sem histórico conseguiu o que os negociadores internacionais mais experientes não conseguiram em décadas. O acordo foi chamado de Acordos de Abraão, um nome carregado de simbolismo espiritual, evocando o patriarca bíblico considerado o pai comum do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Com esse nome, o pacto não tinha apenas implicações políticas, mas também uma conotação religiosa. Era um tratado que buscava unir os filhos de Abraão, judeus, muçulmanos e cristãos, sob a promessa de uma nova era de cooperação. A cerimônia oficial ocorreu no gramado da Casa Branca em 15 de setembro de 2020. Lá, diante dos olhos do mundo, Jared Kushner apareceu ao lado dos líderes de Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Câmeras registraram o momento em que os signatários ergueram os documentos e apertaram as mãos. Foi então que a mídia internacional começou a chamar o evento de o milagre diplomático do século XXI. A revista Time o incluiu em sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. O New York Times o descreveu como o homem que alcançou o impossível. E a ONU reconheceu publicamente os acordos como um avanço sem precedentes para a paz no Oriente Médio. Sua capacidade de reunir nações historicamente hostis à mesa de negociações deixou líderes mundiais e especialistas em relações internacionais perplexos. Alguns o descreveram como um negociador genial. Outros o viam como o homem que alcançou o impossível. Mas nos círculos cristãos escatológicos, sua figura começou a despertar um murmúrio profético. Porque a profecia do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala de um líder que confirmará uma aliança com muitos, trazendo consigo uma aparente paz para Israel e seus vizinhos. Uma aliança que marcará o início dos eventos finais. Observemos o que diz o relato bíblico. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. A semelhança entre essa profecia e o papel desempenhado por Jared Kushner não passou despercebida. Depois de deixar a Casa Branca em 2021, Kushner fundou sua própria empresa global de investimentos, a Affinity Partners, com sede em Miami, onde manteve laços discretos com governos árabes, particularmente Arábia Saudita, Egito, Catar e Israel. Embora o mundo o visse como um empreendedor, observadores espirituais sabiam que seu nome ainda não havia desaparecido do cenário profético. Agora, o ano de 2025 se tornou uma data importante na história moderna do Oriente Médio. Após quase 2 anos de guerra entre Israel e Hamas, o mundo finalmente testemunhou um acordo de cessar-fogo que interrompeu os ataques e abriu um corredor humanitário para milhares de civis presos na faixa de Gaza. A notícia foi confirmada pela Associated Press e pela Reuters, que descreveram o evento como o início de uma nova fase de diálogo entre as partes. Mas por trás desse avanço está um nome que mais uma vez ganhou as manchetes internacionais: Jared Kushner. O ex-assessor da Casa Branca e arquiteto dos Acordos de Abraão reapareceu inesperadamente nas negociações que levaram ao cessar-fogo de 2025. De acordo com a ABC News Austrália, Kushner se tornou uma peça-chave na equipe que apresentou a proposta de paz ao gabinete israelense. Acompanhado pelo empresário Steve Witkoff, ele manteve reuniões diretas com autoridades israelenses e mediadores árabes no Egito, particularmente em Sharm el-Sheikh, para definir os pontos finais do acordo. O Times of Israel confirmou que os dois até se encontraram com representantes do Hamas com autorização de Washington para garantir a libertação dos reféns restantes. O plano aprovado consistia em 3 etapas principais. Primeiro, um cessar-fogo imediato, supervisionado pelo Egito e pelos Estados Unidos. Segundo, a troca humanitária, que incluiu a libertação de 20 reféns israelenses vivos, em troca de aproximadamente 1.900 prisioneiros palestinos. Terceiro,